Boa madrugada, de bênçãos e vitórias para você. O advogado fiel, Jesus Cristo, te diz que esta causa já está ganha e a vitória é garantida. Esta situação tem solução. O advogado fiel já entrou nesta causa para te dar a vitória. Não importa a circunstância ou a situação, o advogado fiel Jesus Cristo já trouxe a você a vitória nas suas mãos. Já deu tudo certo no nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você na manhã de hoje. O advogado fiel, que não perde nenhuma causa, já entrou com a providência para te dar a vitória. E eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, ovelhas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um bom dia de muita paz, de muitas bênçãos e vitórias para você e toda a sua família. Deus escolheu as pessoas certas para estar nesta oração. Somente as pessoas a qual Deus escolheu vai ouvir esta oração por completo. É muito importante você escutar todo este vídeo, toda esta palavra. Deus vai falar muito forte com você. O advogado fiel que entra na causa e concede a vitória. Se você tem uma causa que parece impossível, há alguma situação, Deus vai fazer o milagre. É muito importante você escutar essa mensagem completa, porque cada palavra vai ser resposta de Deus no seu coração. Amém? Vamos fazer nesse momento uma oração de agradecimento a Deus e em seguida vamos estar lendo a palavra e eu quero entregar para você tudo aquilo que Deus me concedeu para entregar para o seu coração. Oremos ao Senhor neste momento. Bom dia, Espírito Santo. Nesta manhã de oração aqui estamos mais uma vez e queremos te agradecer pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer pelo dom da vida. Gratidão, ó Senhor, por tudo que tens feito e ainda hás de fazer em nossos corações. Abençoa o teu povo com vitória, porque tu és o nosso advogado fiel. Nós consagramos a ti este dia e te pedimos, venha abençoar com as ricas bênçãos dos altos céus. Eu apresento a cada pedido de oração, a cada um que me escuta agora, que o Senhor abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Amém e graças a Deus. Jesus Cristo é o advogado fiel que luta as nossas causas e nos dá a vitória. Se você tem alguma causa, ou seja, uma situação que você deseja uma mudança radical, saiba que o advogado fiel, ele está do seu lado. E esse advogado fiel nunca perdeu uma causa. Ele ganha todas. O nome dele é Jesus. Ele sempre vai ganhar. Por mais que a situação pareça complicada, por mais que a situação pareça impossível, ele sempre vai ganhar. Eu não sei qual é o milagre, qual é a vitória que você tanto tem pedido a Deus, mas eu sei de uma coisa: o advogado fiel está do seu lado. O advogado fiel, ele abre a porta que está fechada. O advogado fiel, ele traz a vitória na palma das tuas mãos e ninguém pode tirar esta vitória das suas mãos. Existem pessoas me ouvindo agora que precisam muito ouvir esta palavra. E Deus selecionou a dedo as pessoas certas que vão ouvir esse vídeo por completo.
E é muito importante você ouvir por completo, porque o Senhor vai trazer grandes revelações para nós, revelações aqui dentro da Bíblia Sagrada, a qual vai trazer uma direção para a sua vida, vai trazer bênçãos para a tua vida, vai trazer grandes vitórias para a sua história. Amém? Eu vou colocar aqui na tela o versículo da manhã de hoje. Por gentileza, digita esta frase aqui nos comentários, se você puder. Digita esta frase: o advogado fiel já me deu a vitória. O advogado fiel já me deu a vitória. Coloca essa frase registrada aqui nos comentários. Eu peço a todos, deixe essa frase profética confirmada aqui nos comentários. E vamos nesse momento ler a santa palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo de número 2 e no verso de número 1, que nos diz assim a palavra santa do Senhor: Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus por esta palavra poderosa e maravilhosa. No mundo espiritual, existe o advogado de defesa e o advogado de acusação. O advogado de defesa é o advogado fiel, Jesus Cristo. E ele nos ajuda nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos altos e baixos da vida, nas circunstâncias favoráveis, nas circunstâncias que não são favoráveis. Jesus Cristo sempre está conosco para nos ajudar, nos auxiliar, nos direcionar. Nas batalhas da vida, ele é guerreiro forte que luta as nossas guerras. Nos momentos delicados da vida, sensíveis da vida, ele é o amigo fiel que está do nosso lado para nos ajudar. Nesta jornada da vida, nós temos um advogado. E este advogado é o advogado de defesa. É o advogado que te defende, que nos defende em todas as circunstâncias da vida. Em todos os momentos da vida, este advogado fiel, ele está conosco. E quando nós oramos, nós estamos nos consultando com este advogado. Quando nós oramos, nós estamos apresentando a nossa causa a esse advogado que tudo podes. De outro lado, nós temos um advogado de acusação. Nós temos um advogado de defesa, que é Jesus, e nós temos o advogado de acusação, que é simplesmente conhecido como acusador. E eu quero apresentar dentro da Bíblia, mostrar e revelar para você quem é o advogado de acusação, ou seja, o acusador. Enquanto nós temos Jesus Cristo, advogado de defesa, existe também o acusador. Eu vou apresentar para vocês um versículo bíblico que fala sobre o acusador. Zacarias capítulo 3, verso de número 1, nos diz assim a palavra santa de Deus: Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo.
Zacarias capítulo 3, verso 1, a Bíblia nos revela que Satanás, ele é o acusador, aquele que acusa, aquele que ataca, aquele que quer ver o mal, aquele que quer ver a queda, aquele que quer ver a destruição. Ele vem para destruir, mas Jesus, ele vem para construir. E Jesus, o advogado fiel, não deixará as acusações do inimigo prevalecer. Eu preciso ler aqui também outro texto bíblico que testifica esse verso de Zacarias, capítulo 3, verso 1. O outro texto bíblico está em Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Nos diz assim: o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Olha só, a Bíblia nos declara, a Bíblia nos revela que o inimigo, ele acusa de dia e de noite diante de Deus. Ou seja, esses dois textos bíblicos, Zacarias capítulo 3, verso 1, e Apocalipse capítulo 12, verso 10, nos mostra que Satanás, ele é o acusador. E como o nome já diz, acusador serve para acusar. Eu vou dar um exemplo. O acusador ele diz: você não consegue, você não pode, você é um fracasso, você é uma fracassada, você é um inútil, você não pode ser vitoriosa, você não pode conquistar, você não pode vencer. Essas são as palavras de acusação. O acusador, ele quer nos colocar para baixo. O acusador quer tirar a nossa autoestima. O acusador quer que a pessoa se sinta feia. O acusador quer que a pessoa se sinta distante de Deus. O acusador quer que a pessoa se sinta uma derrotada. O acusador quer que a pessoa se sinta para baixo. Quanto mais para baixo uma pessoa fica, o acusador fica feliz. Quanto mais a pessoa acha que não vai conseguir, quanto mais a pessoa acha que não é filha e filho de Deus, o acusador, ele vai se alegrando com isso. O inimigo, ele tem alegria em ver o povo de Deus derrotado. O inimigo tem felicidade em ver o povo de Deus para baixo. Mas Satanás perdeu esta guerra. Satanás perdeu esta peleja, porque o inimigo não vai nos colocar para baixo. O inimigo não vai te colocar para baixo. E às vezes, Satanás, ele pode usar pessoas para tentar te colocar para baixo. Pessoas com palavras negativas, pessoas com palavras de zombaria, dizendo: você não é capaz, você não consegue, você é derrotado, você é derrotada. Essas são palavras de acusações, e às vezes o adversário usa pessoas para te acusar, ou até mesmo a sua própria consciência, o seu próprio pensamento, para você pensar que você não consegue. Não que o inimigo acessa a sua mente, porque o inimigo não consegue acessar o que se passa na nossa mente. Mas o inimigo pode usar pessoas para te acusar, e essas palavras negativas te colocar para baixo ao ponto de você achar que não consegue, ao ponto de você achar que você não é capaz, que você não é feliz, que você não é boa o suficiente ou bom o suficiente para realizar aquilo que Deus te preparou para fazer. Existem muitas pessoas que não conseguem alcançar a felicidade porque sente um vazio na alma, sente uma tristeza que não sabe explicar. Existem pessoas que se sentem pequena, menor do que tudo e do que todos. Existem pessoas que a autoestima está baixa. A pessoa se sente um fracasso. A pessoa
sente um fracasso financeiro, um fracasso no casamento, um fracasso na família, um fracasso nos filhos, um fracasso na vida. E a pessoa vai se colocando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, e isso vai alimentando as forças do mal. Isso vai deixando o inimigo satisfeito. Mas só que ele está derrotado no nome de Jesus. Então, o advogado de acusação, Satanás, o acusador, ele fica lançando acusações. E essas acusações são variáveis. São vários tipos de acusações que ele pode lançar contra a vida de uma pessoa. Ele tentou até contra Jesus. Quando Jesus estava no deserto, a Bíblia diz que Satanás, ele se apresentou a Jesus e ele disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Observou aí a afronta do inimigo? Satanás chegou para Jesus e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que nós aprendemos aqui? O inimigo queria colocar dúvida na cabeça de Jesus. Observe o questionamento: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Ou seja, tentando colocar dúvida, tentando lançar uma palavra negativa para criar uma armadilha contra Cristo, para que Cristo pensasse: será que eu sou filho de Deus mesmo? Mas é claro que Jesus, ele sabia muito bem quem ele era e quem ele é. Quando nós sabemos quem somos, o acusador não consegue nos destruir. Deixa eu te falar, isso aqui é muito forte. Presta atenção nisso. Lembre-se que você é filho e filha de Deus. Lembre-se que você é princesa e príncipe do Senhor. Lembre-se que você é vencedora e vencedor. Lembre-se que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Lembre-se que você é a imagem e semelhança de Deus e Deus te fez perfeito, Deus te fez perfeita. Lembre-se que o brilho do Espírito Santo está na tua vida. Lembre-se que os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Lembre-se que a bênção do Senhor está sobre ti e ninguém pode remover esta bênção sobre ti. Lembre-se sempre disso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é princesa de Cristo. Você é príncipe do Senhor. O inimigo, ele luta para tentar tirar essa memória, esta lembrança, esta certeza em nossos corações. Por isso que ele é o advogado de acusação. E o que ele faz? Ele se aproveita do pecado. Então a pessoa comete uma falha, comete um erro, ele pega aquele erro e joga na cara da pessoa. Olha, você é pecadora, você não merece, você não é merecedor. Você não é merecedor do Espírito Santo. Você não é merecedora da vitória. Você é o acusador tentando tirar a identidade da pessoa. É o acusador tentando derrubar a pessoa aqui dentro, ó, nos pensamentos. Mas não deixe o acusador te derrubar. Não deixe o inimigo implantar mentiras contra você. Todas as vezes que o inimigo tenta nos colocar para baixo, Deus nos dá força e nos coloca para cima. E diz assim: levanta a cabeça, não desista, não desanima, segue adiante, não deixe as palavras do inimigo desanimar a sua fé. Não deixe as palavras do inimigo desmotivar você. Às vezes pessoas de perto, Satanás, ele pode usar pessoas de perto para tentar te abater, para tentar te colocar para baixo, para tentar te colocar infeliz, para tentar te colocar com a baixa autoestima. Mas Deus manda te dizer que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora.
Você é escolhido de Deus. Você é escolhida do Criador. Não deixe o inimigo colocar falsas acusações diante de ti. Todas as vezes que o inimigo disser que você não pode, diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as vezes que o inimigo disser que você não é filho ou filha de Deus, diga: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou príncipe do Senhor, eu sou princesa de Deus. Todas as vezes que o inimigo tentar abater a sua fé, diga: a minha fé está firmada no Criador e eu vou vencer as guerras da vida, porque o advogado fiel, Jesus Cristo, está comigo para me dar a vitória para a glória do nome dele. É nesta certeza, é nesta convicção que nós vencemos dia após dia. E a palavra de Deus nos diz de forma muito bem clara, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o seu, o meu, o nosso advogado. Ele é o advogado de defesa que cala a boca do acusador. Deus manda te dizer o seguinte na manhã de hoje: eu estou calando a boca do acusador. Deus te diz na manhã de hoje: eu estou calando a boca dos fofoqueiros que falam mal de ti às escondidas. Eu estou calando a boca das pessoas que disseram que você não iria conseguir. Deus está dizendo nesta manhã: eu estou calando a boca daqueles que falaram que você não iria vencer. Eu estou colocando em silêncio, diz o Senhor, os teus acusadores, porque a última palavra vem do Senhor. Pegaram uma mulher em pecado, ela estava cometendo um pecado de adultério. Todos pegaram pedras para apedrejar aquela mulher. Jesus entrou em cena e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém jogou a pedra naquela mulher. Pegaram as pedras, jogaram ao chão e todos saíram de fininho. Ninguém jogou uma pedra naquela mulher. E Jesus chegou para aquela mulher e disse: aonde estão os teus acusadores? Aonde está? Olha só a frase de Jesus para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Ou seja, Jesus calou a boca de todos os acusadores. E ele disse mais para aquela mulher: nem eu te condeno, mas tenho um porém, vai e não peques mais. Em outras palavras, vai e não cometa mais o mesmo erro. Ou seja, Jesus Cristo, o advogado, estava advogando a causa daquela mulher. Aquelas pessoas estavam acusando aquela mulher, adúltera, adúltera, adúltera. Mas o advogado de defesa, Jesus Cristo, entrou em cena e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém jogou a pedra na mulher. Mas Jesus deu uma advertência para ela: não cometa mais esse mesmo erro. Não cometa mais esse mesmo pecado. Não volte mais para esse erro. Daqui em diante, vá e não peques nunca mais. Ou seja, Jesus Cristo é o advogado de defesa, mas ele também nos diz: vá e não erre mais. Vá e não cometa mais o mesmo erro. Mas uma coisa é certa, ele é advogado. Advogado que nos justifica e nos perdoa. Eu não sei quem está acusando você. Eu não sei quais são as acusações que vieram contra a sua vida.
às vezes acusações de pessoas, às vezes acusações dos seus próprios pensamentos, achando que não pode conseguir, achando que não vai conquistar, achando que não vai vencer, achando que é distante demais aquele sonho que você sempre sonhou. Mas Deus te diz nesta manhã, na manhã de hoje, assim diz o Senhor ao seu coração. E eu falo isso baseado na palavra que foi pregada nesta manhã. Deus declara para a tua alma nesta manhã: eu sou o teu advogado fiel, que justifico a tua vida e abro caminhos e te dou a vitória. O acusador tem te acusado, mas eu, o Todo-Poderoso, estou colocando em silêncio e calando a boca do acusador, declara Deus nesta manhã para o seu coração. Tome posse desta palavra. O advogado fiel, ele guerreia as tuas causas. Se é causa na justiça, ele também entra com a providência. Se é causa no trabalho, ele também entra com a providência. Se a causa é na família, ele entra com providência. Se a causa é no casamento, ele entra com a providência. Se a causa é financeira, ele entra com a providência. Se a causa é sentimental, ele entra com a providência, porque ele é advogado fiel. E o advogado fiel está dizendo: eu entro nesta causa e te dou a vitória. Toma posse na tua vida e creia de todo o coração. Diz assim comigo: o advogado fiel Jesus Cristo está do meu lado. O advogado fiel Jesus Cristo está do meu lado. Amém? Toma posse desta palavra. Esta é a palavra da manhã de hoje para o seu coração. E neste momento, vamos orar? Vamos orar e vamos pedir para que o advogado fiel continue fazendo grandes milagres nas nossas vidas. Oremos a Deus nesse instante. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, advogado fiel que não perde nenhuma causa, advogado fiel que não perde nenhuma peleja. Tu és aquele que perdoa pecado. Tu és aquele que santifica, purifica, levanta o caído. Tu és aquele que dá força ao cansado. E o sangue derramado na cruz do Calvário nos purifica, nos santifica e nos levanta. Deus, pelo poder que há no teu sangue, pelo poder do sangue de Jesus, eu te peço, visita esta casa, visita esta família, que o teu sangue divino, que o teu sangue precioso, que o teu sangue majestoso venha purificar, justificar, lavar, remir, levantar e abençoar cada vida. Deus, no nome de Jesus, Tu és o nosso advogado e eu te peço, advoga a causa da tua filha, advoga a causa do teu filho. Causas na justiça sejam solucionadas no nome de Jesus. Causas trabalhísticas sejam solucionadas no nome de Jesus. Causas na família, nos filhos, nos parentes de perto, de longe, seja solucionado todas as causas no nome de Jesus. Deus, na área sentimental, financeira, espiritual, na saúde, advogado fiel, vem justificar e conceder a vitória, a saúde, a cura, a restauração, a bênção em todas as áreas. Nós te pedimos, ó querido Pai Celestial, Tu és o nosso advogado fiel, e que o acusador seja repreendido no nome de Jesus, que toda força do mal seja repreendido, que toda força do mal seja bloqueada no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor coloque para bem longe todo o mal, e que o Senhor guarde o teu povo debaixo da sombra das tuas asas. No nome de Jesus, Senhor, vem colocar em silêncio a acusação do inimigo, que o inferno seja envergonhado e que os céus se alegrem com a nossa vitória. Nós oramos, nós te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém.
Amém e graças ao nosso bondoso Deus. Toma posse desta palavra no teu coração e desta oração. Compartilha esta oração para mais pessoas, grupos do WhatsApp, status do WhatsApp. Outras pessoas também precisam receber esta oração e esta palavra. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E a bênção do Senhor está sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, hoje e sempre. E o advogado fiel já garantiu a nossa vitória. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Um grande abraço no seu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe sempre.